Dia 16 de dezembro de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Vamos tratar aqui de três temas. Primeiro, eu volto a falar do IPCA, que foi tornado público seu percentual. Ele é menor do que 5%, mas, governador, esses 5% farão uma significativa diferença para todos aqueles veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que hoje estão encontrando dificuldades até para se alimentarem, ou seja, dificuldades para sobreviverem. Então, quando o senhor anunciar o pagamento do 13º, anuncie também o pagamento do IPCA, para aliviar um pouco o sofrimento de dezenas de milhares de pessoas que dedicaram toda a sua vida em servir a população. O segundo assunto é sobre a lei orgânica. Eu conversava com um amigo e me reportei ao passado. Eu falei com ele o seguinte: você lembra quando nós fazíamos trabalhos escolares? A nossa primeira providência era fazer pesquisas. E isso vale para aqueles trabalhos escolares de primeiro, segundo grau, da universidade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado e por aí vai. Porque você precisa pesquisar para saber o que já existe a respeito. Até mesmo porque você não pode correr o risco de repetir o que já foi dito num trabalho de pesquisa. Você pode até citar, deve até citar o que já foi dito a respeito, mas não o seu trabalho repetir um trabalho que já foi feito. Não faz nenhum sentido isso. Os nossos legisladores, quem são os nossos legisladores? São os nossos parlamentares. Eles é que fazem, elaboram as nossas leis. Penso eu que não diretamente, através dos assessoramentos existentes no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, e por aí vai. Mas há uma dificuldade muito grande de, antes de se elaborar uma nova lei, penso eu, em se fazer uma pesquisa sobre o que existe a respeito. Quais são as leis que já tratam daquele assunto? Para que você não provoque conflitos. Porque senão, o mesmo fato, ele começa a ter várias interpretações. Porque se você pegar na lei tal, aí você interpreta de uma forma. Se você pegar na outra lei, você já interpreta de forma diferente. Nós temos visto isso aqui no Rio de Janeiro. E agora acabamos de ver novamente na lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares do Brasil. Vai ser objeto, melhor dizendo,
de várias discussões, até porque precede essa lei a lei que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares Federais. E está no meio dessas duas leis todas as leis estaduais que criaram os sistemas de proteção social dos militares dos estados e do Distrito Federal. Então, antes de fazer essa, tinha que se estudar muito o que está escrito nessas outras leis. E ao que tudo indica, não foi feito isso. Se foi feito, não foi bem feito. Mas nós vamos tratando isso ao longo do tempo, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, nem posso fazer um vídeo muito longo hoje, e eu queria fazer um breve comentário sobre as críticas que estão surgindo nas redes sociais sobre a entrevista do senhor secretário estadual de Polícia Militar. Longe de ser o defensor do secretário, a situação dele diante da pergunta dele, de qualquer um de nós, que tentasse defender a Lei 9.537/21, a tempestade perfeita, é a situação de quem está defendendo o indefensável. Não há defesa para os erros existentes no texto da Lei 9.537/21 e, pior ainda, não há defesa nenhuma sobre os malfeitos, para não chamar de indício de crime, eu vou chamar os malfeitos no tocante ao pagamento, a forma como está sendo paga a gratificação criada na lei, que é a GRAM. Então, se me chamassem para uma entrevista, Coronel Paul, o senhor vai defender a Lei 9.537/21. Qualquer tentativa que eu fizesse seria infrutífera. Por quê? Não tem como defender. Repito, é indefensável. São indefensáveis os erros no texto. Os legisladores aqui no Rio de Janeiro estão demonstrando pouca expertise para legislar. Aliás, não só para legislar, também para fiscalizar o governo. Se para legislar eles estão indo mal, para fiscalizar o governo eles são péssimos. Então, não só em função do texto mal feito, remendado, que é tão ruim que tem até privilégio, que é até um texto elitista, que favorece quem ganha mais, num Estado que está em regime de recuperação fiscal, que nem podia criar a GRAM, que nem podia dar reajuste, e a GRAM é um reajuste disfarçado. Então, além do texto, pior do que o texto é a forma como está sendo interpretada a lei para pagar. Então, isso não tem defesa. Não tem defesa. O secretário de Estado de Polícia Militar foi colocado numa posição sem saída. Um beco sem saída. Então não adianta nós ficarmos criticando, porque a realidade é essa. A lei é indefensável. A forma como está sendo paga é indefensável. Ele até citou as pensionistas com a rúbrica de pensão especial. Não falou mais nada porque não tem o que falar. Como é que vai falar?
Como é que o secretário vai conseguir explicar? O secretário, repito, como eu vou conseguir explicar? Como o senhor ou a senhora vai conseguir explicar que pensionista recebe gratificação pro labore faciendo? Porque, segundo o executivo e o judiciário, a grana é pro labore faciendo. Não tem como explicar. Não existe nenhum texto legal que você possa se socorrer para explicar. Nós estamos vivendo um momento no Rio de Janeiro muito complicado. Muito complicado. Temos que ter consciência disso. Nós temos problema no executivo, no legislativo e no judiciário, nos três poderes. Vocês lembram quantas vezes eu falei temos que nos socorrer no Ministério Público? Nem sei se o Ministério Público trará uma solução, mas o Ministério Público pelo menos tem o dever de investigar. Porque nós temos problema nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vocês lembram quando eu falava que o estado do Rio de Janeiro era um dos raros? Eu usava até esse termo raro porque eu não tinha certeza se em outro estado também não tinha, mas podia ser o único estado a não ter uma Secretaria de Segurança Pública. Quantas vezes eu falei isso? Falei no meu canal anterior. Sempre fui crítico, até quando existia a Secretaria de Segurança Pública e ela não fazia o que tinha que fazer, a coordenação entre as duas instituições policiais do Estado. Pois bem, agora nós temos uma Secretaria de Segurança Pública e temos duas outras secretarias subordinadas a ela, onde na administração pública uma secretaria tem sob sua subordinação duas outras secretarias. É claro que se uma é secretaria e é a coordenadora, as outras têm que ser, no máximo, subsecretarias. Mas aqui nós temos 3 secretarias. Explica isso. Tenta defender isso. O argumento usado pelo Poder Executivo é de uma fragilidade gigantesca. Por quê? Porque é indefensável, é inexplicável. Como eu vou montar uma estrutura que 2 secretarias são subordinadas a uma outra secretaria? Ou a outra secretaria tem um outro nome, supersecretaria, estamos brincando, né? Supersecretaria de Segurança Pública e secretarias estadual de Polícia Civil e de Polícia Militar. Agora, Secretaria Estadual de Segurança Pública, que comanda a Secretaria Estadual de Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Polícia Civil, isso é decisão política que não tem o menor fundamento. Não tem nenhuma razão de ser. E ainda deve gerar gastos desnecessários ao erário público. Mas é esse o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que o sambódromo era da prefeitura, agora o sambódromo é do governo estadual. Isso me faz lembrar que o que melhor o brasileiro faz é dançar. Então o carnaval está se aproximando e agora o carnaval do sambódromo não é mais da prefeitura, por enquanto. Agora ele é do governo estadual e o brasileiro vai dançando. Vai dançando, e todos nós vamos dançando, e nós, veteranos e pensionistas e sequelados, estamos chorando, não estamos dançando. Estamos sofrendo com descaso, sofrendo com a crueldade, sofrendo com a desumanidade
É isso. Então, governador, por favor, diante desse caos, pelo menos pague o IPCA. Juntos somos fortes desde 2007. Nós venceremos a nossa luta, as nossas lutas. Por quê? Porque o bem sempre vence o mal. Demora. Não é fácil, não. Às vezes demora muito, mas vence.